Eu tenho muita dificuldade de conseguir começar os meus projetos. Eu tenho muitas ideias e eu nunca tiro essas ideias do papel, porque quando eu tenho uma ideia, eu vou começar a fazer essa ideia e eu começo a ter micros ideias que vai ramificando essa minha ideia e eu começo a criar obstáculos e dificuldade, tipo, mano, não dá pra fazer isso aqui agora porque eu ainda não tenho tal coisa. É melhor esperar mais um pouco. E nisso eu abandono tudo pela metade e não faço porra nenhuma. Eu tô encarando essa webcam nos últimos 15 minutos pensando que caralhos que eu vou falar. Eu criei esse canal aqui com a intenção de conseguir criar essa prática. A luz tá boa? Acho que não. Mano, eu criei esse canal pra conseguir criar essa prática de conversar com a câmera, porque eu tenho zero. Eu não consigo conversar direito com a câmera, eu tenho muita vergonha, é muito esquisito botar em voz alta as ideias que eu escrevo, então eu criei esse canal pra conseguir falar sem roteiro, mas eu não consigo, simplesmente não consigo. Eu tenho outros projetos, eu tenho outras ideias de vida, eu tenho muitas vontades de fazer muitas coisas, porque eu amo muitas coisas diferentes. Consequentemente, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas vontades, muitas fantasias ali que quando eu deito a cabeça no travesseiro eu fico me imaginando fazendo essas coisas. Eu fico me imaginando ali falando com o Ichigo e o Migão no Podpah, explicando pra eles quando foi que eu consegui virar a tal da chavinha. Então no ano passado, em novembro, eu consegui. Mano, quer saber? Eu vou tirar essa semana e dessa semana eu vou escrever um vídeo do zero e vou gravar agora. E eu vou fazer tudo em uma semana e não vai passar disso. E eu consegui fazer essa porra, mano. Eu consegui postar no meu canal principal. E isso foi tudo que eu consegui fazer. Porque, tipo, depois disso eu tive complicações familiares que eu não consegui seguir em frente com aquilo ali. E aí eu criei esse canal aqui pra conseguir. Pra conseguir não ficar parado, sabe? Porque eu preciso dessa inércia, sabe? Tipo, imagina que um carro tá acelerando. No começo é muito difícil porque ele tem que fazer mais força. Quando ele já tá andando, é só ele seguir. Eu acho que isso não faz sentido nenhum que eu tô falando, né? Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, quando você já tá em movimento é quando fica mais fácil de, sabe, continuar. E esse primeiro chute, esse primeiro impulso que é difícil pra caralho. É muito difícil começar as coisas. É muito difícil começar as coisas. E aí, junto com aquele canal, sabendo disso, que eu não ia conseguir ter a prática e a consistência e a frequência que é muito importante na internet hoje em dia, infelizmente, eu criei esse canal pra conseguir falar sem roteirizar, sem falar, sem fazer por nenhuma. Eu só queria conseguir documentar o processo, tá ligado? Eu queria conseguir conversar sobre temas que eu achar ok, conseguir trazer um vídeo por semana falando qualquer bosta e. E eu queria também documentar como que tá indo os meus outros projetos. Então é uma parada bem pessoal, sabe? Eu queria conseguir a moto. Eu queria compartilhar as coisas que vão acontecendo, sabe, nos meus outros projetos. Eu queria ter coisa pra falar e aqui não tem muito um nicho exatamente, que é outra coisa que precisa pra caralho na internet, mas foda-se, eu tô fazendo isso daqui por mim. E aí o último vídeo que eu postei foi em novembro do ano passado, que foi quando eu postei junto o vídeo no meu canal principal. E aí essa semana eu tava pensando, caralho, eu devia ter dar só um impulso inicial e gravar qualquer bosta. Por que que eu não gravo pra aquele canal secundário que esse era o intuito daquele canal? Era não precisar pensar muito, só fazer, postar, e se alguém assistisse, legal, mas a parada inicial era só pra documentar o processo. E eu, beleza, eu vou iniciar aquele canal. E eu comecei a pesquisar sobre coisas de YouTube, porque é uma coisa que eu já fiz pra caralho isso, de, tipo, pesquisar CTR e algoritmo e CEO, e vai tomar no cu, pô, tipo, só começa a fazer a parada, tá ligado? Às vezes no meio de tanto conteúdo fast food e industrializado que existe por aí, eu me esqueço que existe ainda a vontade dentro de mim de fazer uma parada que eu acredito, sabe? Porque esse é o intuito, tá ligado? Esse é o ponto de tudo. Pra que que eu vou querer viver de internet se eu vou fazer coisas que eu não quero fazer? É a mesma coisa de ser CLT, tá ligado? É você dedicar horas ali pra fazer uma coisa que você não quer fazer, mas vai dar dinheiro. Isso não faz sentido pra mim. Isso não é o que eu quero viver aqui na internet. E aí eu me vi, tipo, pensando, caralho, o que que eu devia trazer pra aquele canal? O que que eu devia falar? Eu comecei a pesquisar temas, eu comecei a olhar outros canais que tem essa mesma pegada de, tipo, só falar com a câmera e tal. Mano, talvez eu devesse falar daquilo ali, daquilo ali. Eu comecei a pesquisar, tipo, no Gemini. Mano, títulos legais, assim, pra ficar certinho, pra me acharem. E aí eu percebi que passou uma semana e eu não fiz nada, mano. Por causa dessa parada de eu não consigo começar a fazer alguma coisa de qualquer jeito. É um perfeccionismo, é uma covardia, sabe? É uma covardia que existe dentro de mim, de um medo de fracassar. E é um medo de fracassar muito diferente, porque eu sei que esse vídeo aqui não vai ter nenhuma visualização, porque o canal é novo. É assim que acontece quando você cria um canal no YouTube. E eu me perdi no que eu tava falando. Eu não lembro mais o que eu tava falando, mas no meio de tanto conteúdo, assim, de o jeito certo de fazer as coisas, eu esqueço que eu tô falando com um outro ser humano, que pode ou não se identificar comigo. E eu não quero, tá ligado? Ter que fazer uma parada que eu não acredito.
lembrei, porra, o medo de fracassar. O meu medo de fracassar, ele não é exatamente você não começa porque você tem medo do que os outros vão pensar. Não, não é exatamente isso, mano, não é exatamente isso. O que acontece é que essas coisas que eu tenho vontade de fazer é tanto o meu sonho, é uma coisa tão séria pra mim, é uma coisa tão importante na minha vida, que eu tenho medo de ver elas materializadas por mim e ver que não era tão bom quanto eu pensava que era na minha cabeça, tá ligado? Que eu acho que todo mundo que vive nesse mundo de ideia, de fantasiar coisas acontecendo na própria vida, cai nessa armadilha de imaginar que você é muito foda e só o mundo ainda não te descobriu. E aí quando você vai fazer alguma coisa, você percebe que você não era tão bom assim. E é uma parada que fere pra caralho o ego, tá ligado? E é por isso que eu tenho medo de tá ligado? É uma coisa que eu preciso que esteja perfeita pra eu conseguir atingir as expectativas que eu botei em mim. Não é exatamente sobre visualização ou fama, porque eu não ligo pra essas paradas, tá ligado? Eu quero fazer. A minha vontade na internet é de ser reconhecido, é de ter um legado, é de ter pessoas que se identificam pelo que eu sou, por ideias que eu tive, que eu tentei ser original, que eu tentei ser autêntico, e pessoas que se identifiquem com isso, que eu consiga conversar com essas pessoas, que eu entenda as pessoas que me assistem, que eu consiga conversar, sabe? E aí eu vivo caindo nessa mesma armadilha de começar a dificultar o processo de impulsionar, tá ligado? De dar o primeiro passo. E eu quero seguir fazendo o que eu acredito. Eu quero conseguir fazer, eu quero ter orgulho de mim. Eu quero, tipo, olhar no final do ano pro que eu fiz no ano e, tipo, caralho, eu realmente consegui postar as paradas que eu tava pensando. Tipo, mesmo que não fique tão legal quanto eu tava pensando, eu consegui tentar. Tá ligado? Eu acho que o único fracasso. Inclusive, eu vi o Crônicas de Jorge falando isso, tipo, há algumas horas atrás. O único fracasso que existe é você nem tentar, mano. Nem tentar. Como é que você não tenta fazer uma parada que é o seu sonho? Não existe isso, mano. Não existe isso. E eu quero dar esse primeiro impulso porque eu tô num período da minha vida que eu tenho que decidir o que eu quero pra ela. Inclusive, amanhã eu vou ter que acordar 5 horas da manhã pra pegar 3 horas de ônibus pra ir trabalhar. E tudo isso tá mexendo com a minha cabeça. Porque, caralho, você passou a vida toda pensando que vai viver de internet e tal. E não fez porra nenhuma, mano. Você só pensou, você só sonhou. Você só sonhou. E é por isso que eu tô aqui de cara limpa, de tentar falar com a minha webcam. Eu preciso tomar alguma atitude pra resolver a minha vida. Porque eu não posso seguir a minha vida sem tentar. Eu não posso seguir minha vida sem tentar. Então eu tô gravando aqui com a minha webcam de qualquer jeito, com gente falando na rua, com moto passando. Porque eu preciso fazer alguma coisa a respeito da minha própria vida. Eu preciso seguir as coisas que eu acredito. Eu preciso seguir os meus sonhos. Se der errado, foda-se, tá ligado? Tipo, eu tentei. Eu só quero ter a certeza de que eu tentei, mas eu tentei de verdade, tá ligado? Não foi só gravei ali, mas não viralizou. Eu não quero isso pra minha vida, eu quero ter a certeza de que eu tentei todos os dias, que eu não parei de tentar por muito tempo. Mas enfim, mano, se você que tá assistindo isso daqui passa por essa mesma coisa, vamos conversar, mano. Eu tô gravando isso daqui olhando pra webcam, mas eu tô pensando exatamente no tipo de pessoa que eu quero que veja esse vídeo. E eu tô falando pensando em você e falando comigo também. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu tenho outros canais que eu pretendo botar eles em atividade em breve. Eu quero trazer coisas daqueles canais pra cá. Eu quero conseguir documentar e compartilhar esse processo, essa jornada, porque eu quero ser referência no que eu faço. Esse é o meu sonho. Eu preciso muito. Nem que seja, tipo, uma pessoa falando que se inspira em alguma coisa que eu fiz, tá ligado? Acho que esse é. Sabe? É o motivo. Esse é o motivo. Eu não tô aqui pra te vender nada. Eu não quero te vender nada. Eu não quero. Nem é meu intuito divulgar, sabe? Eu só quero documentar esse processo da maneira mais sincera possível, da maneira mais vulnerável possível, da maneira mais humana possível, sem ter que pensar em algoritmos, sem ter que pensar em porra nenhuma. E eu quero estar aqui consistentemente. Eu quero estar aqui porque eu tô fazendo isso pra seguir os meus sonhos de verdade. Eu quero atingir as metas que eu tenho na minha vida. E é isso aí, eu não sei se agora eu deveria falar alguma frase motivacional pra você mexer o seu cu também, mas eu espero que você tenha entendido o meu ponto e eu espero que eu tenha sido claro no que eu quero passar, porque essa parada de comunicação ainda é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Você vai me perdoar, mano. Você vai me perdoar, você vai gostar de mim do jeitinho que eu sou. E é isso aí. Hoje eu vou dormir feliz porque eu tentei. Obrigado por assistir até aqui.